Bom dia, boa noite. 2022. O que esperar? A gente está em Parashat Bo. Venha, vamos, juntos. A pergunta é sobre esse ano fiscal do calendário comum que está começando. Como será? Mais do que isso, o que vamos fazer? E já responde a pergunta sobre o que esperar. Se o certo é esperar. Então, nós não somos profetas, nem temos como responder com base nos acontecimentos e deduzir, inferir o que vai acontecer, mas a gente tem como seguir o meio judaico. Qual o meio judaico? Procurar na Torá, procurar no conhecimento divino o que está previsto que vai acontecer, o que está para acontecer, o que vem acontecendo. E a partir disso, identificar, procurar ver, observar se já tem sinais que isso está acontecendo, como foi profetizado, previsto, desejado e ansiado por tanto tempo. O que está escrito, que está para acontecer, e já deveria ter acontecido, é a redenção, a Geulá, verdadeira e completa, que está ligado com a vinda de Mashiach. São duas coisas que estão ligadas, que têm diferença, talvez em épocas diferentes. Uma é primeiro a chegada do Mashiach e, em seguida, com a sua revelação e garantia visível para o mundo inteiro, a redenção verdadeira e completa também do mundo inteiro. Então, isso já está previsto e vai acontecer. Vamos perceber se isso já é a nossa realidade. Importante a gente viver com isso, estar feliz e vibrar e transmitir e conquistar cada vez mais pessoas, mesmo tendo ainda hoje, na semana que passou, notícias bem difíceis, algumas trágicas, dificuldades que não param, não impede, pelo contrário, de um certo modo aproxima, a gente não quer que isso aconteça, aproxima a chegada iminente e imediata de Mashiach e da redenção. Então é um fato, assim como Mordecai fala para Esther antes da Geulá de Purim, e a gente voltar para Eretz Israel para a reconstrução do segundo Beit HaMikdash, e agora a gente na iminência da reconstrução do terceiro Beit HaMikdash definitivo e eterno, está ligado com o número 3, com o terceiro, que é eterno. Mordecai fala, a salvação do povo de Israel virá de qualquer jeito. A questão é se Esther vai querer estar dentro e participar ou não. Então, a Geulá vai acontecer de qualquer jeito. Porque o mundo foi criado para isso. Por outro lado, o mundo também foi criado e viveu até agora, até esse momento, e aguentamos por tanto tempo, para que cada um de nós possa fazer a sua parte. Como está na própria palavra, participar. Participar, mas vamos dizer como cada um de nós fazer a sua parte, quer dizer participar. Nós temos que participar, nos envolver, fazer o que se espera da gente. Vai acontecer de qualquer forma, temos essa garantia, essa certeza, essa promessa, essa tranquilidade. É um mérito
para cada um de nós fazer parte disso. Então, respondendo a pergunta, o que devemos esperar? Não devemos esperar. Vai acontecer. Mas a gente deve fazer a nossa parte, que quer dizer não esperar. Como a letra de Geraldo Vandré, não sei as referências todas, para citá-lo assim, mas de qualquer forma a letra é bem verdadeira e exemplifica bem esse assunto. E de um certo modo estamos refinando isso, trazendo isso para a santidade, que está ligado justamente com o saber. Quem sabe, quem está internalizado com isso, com esse conhecimento, que esse é o motivo, é o objetivo da criação do mundo e a existência do mundo e a vida do mundo esse tempo todo, e tudo que a gente passou não é para voltar a ter turismo, a voltar a viajar, a voltar a ter festas, a voltar a ter estádios com jogos de futebol e Copa e Olimpíada. Não é para isso que o mundo foi criado. A gente tem que saber que o mundo foi criado para a vinda do Mashiach e o mundo estar completo para Hashem, uma moradia para Hashem, aqui nesse mundo aqui embaixo, juntando o infinito com o finito desse mundo aqui, revelando isso em cada detalhe que já tem na natureza do mundo. Então, quem sabe, quem tem essa noção, faz a hora, faz, não espera acontecer, não fica sentado esperando, deitado em berço esplêndido, para que vá acontecer inevitavelmente, e vai. A questão é que é um mérito, uma honra para cada um de nós fazer a nossa parte, por menor que seja. Cada detalhe importa para a gente conseguir trazer o mais rápido possível. Como está na Parashá da semana, é importante saber também, ao mesmo tempo, e o tempo todo, Vayomer Hashem el Moshe bo el Paró, quando é o momento derradeiro, final da redenção, de a gente sair do Egito, e toda saída, redenção, salvação, está ligado com a primeira, que foi original, que foi a saída do Egito. E a gente fala isso todos os dias, vive isso a cada instante. Essa saída do Egito, na primeira saída, Hashem foi junto com Moshe para tirar o povo, para salvar o povo, para falar com o Faraó, para enfrentar. E aí Moshe teve a ordem dele falar, faça a sua parte. Vedibate lá, você vai falar, eu estou junto com você, mas você que vai fazer. Aqui tem um resumo que encapsula toda a nossa existência e o que a gente está fazendo agora, justamente nesse momento. Hashem fala, garante que ele vai com a gente. Moshe representa o povo e tem em cada um de nós. Vayomer Hashem el, cada um de nós, homens, mulheres, crianças, idosos, venha comigo, eu vou com você. Hashem está junto com a gente o tempo todo, garante, mas Vedibate lá, faça a sua parte. A redenção vai vir, está garantido, está prometido, e eu estou junto o tempo todo, mas vamos fazer nossa parte, porque ele quer dar um mérito para que a gente sinta que participamos disso, que também temos um mérito e uma missão e uma ação ligada ao resultado que é bom para todo mundo. Isso cada um de nós no mundo inteiro deve saber e ter certeza. Agora, eu falei, é importante a gente medir. O que quer dizer medir? É perceber os sinais que estão acontecendo no mundo. Isso está ligado com o que eu falei de saber, de entender. A gente sabe que o objetivo é esse. Agora, como que a gente sabe que isso já é na prática, já está acontecendo? Já é uma realidade. Parênteses, o que importa para a gente perceber que isso já está acontecendo? Ao reconhecer isso, a gente sabe que esse é o objetivo, que é trazer Mashiach e a redenção, a salvação do mundo inteiro, todos os povos. Quando a gente percebe e sabe que isso já está acontecendo, isso ajuda a apressar e acelerar e agilizar e acontecer mais rápido. Por isso que é importantíssimo cada um de nós falar sobre isso
ansiar mais por isso, pedir mais por isso e fazer a nossa parte, cada um de nós. Vai acontecer? Vai, é garantido. Já é em 2022, já é agora, já é aqui, está garantido. A gente pode fazer com que seja 1 minuto mais cedo, 1 segundo mais cedo. E isso, cada um de nós ajudando no seu canto, na sua perspectiva, com as pessoas que conhece, com o seu grupo. Então, como a gente pode medir que está tendo esse progresso no mundo, que o mundo está indo para frente, se aproximando de Mashiach, da redenção, da Geulah, e não o contrário? Temos alguns termômetros, alguns modos de medir se está tendo progresso. A resposta certa é essa primeira: moralidade, que é um tema que envolve o mundo inteiro. Tecnologia é limitado. Sim, a gente tem mais conforto, tem mais conveniência, tem mais facilidade, mais agilidade, está aumentando, está melhorando, mas isso não é um parâmetro para perceber que a gente está mais perto de Mashiach e da redenção. A economia também está melhorando, com certeza, mas não é um parâmetro que é igual para todo mundo. Tem quem tem mais, tem quem tem menos, tem países melhores, países que não estão tão bem. E isso também não é um critério para perceber que está se cumprindo o que Hashem desenhou, o plano de Hashem para esse mundo nosso. Com certeza a moralidade está ligada a isso. E a gente pode perceber que isso melhorou nos últimos anos, com a pandemia, com o corona. Isso acelerou, não está perfeito, com certeza, pelo contrário, a gente vê, pelo contrário do perfeito, né? Não está perfeito, que a gente vê muita coisa que tem acontecido que é desafiador, a gente se pergunta como pode, né? Em Eretz Israel, com pessoas que até então eram consideradas de grande reputação, ou sábios, a gente percebeu que é o contrário. E não deve ter piedade desse tipo de comportamento, porque tiveram muitas vítimas. De qualquer forma, a moralidade no mundo inteiro está mudando, está melhorando. No geral, as pessoas estão ficando melhor. E isso, com certeza, o Corona ajudou, porque diminuiu muito da materialidade, do consumismo. Embora tenha aumentado, graças a Deus, né, eu posso falar isso também, para mim, nível pessoal, as compras pela internet, e-commerce, e a agilidade, a facilidade, a tecnologia, como a gente falou, ajudando a comprar mais e mais barato, etc. Mas entendo que a materialidade, né, o uso dessas é cada vez mais do essencial, embora tenha um item de luxo também, mas é muito mais ligado ao que se precisa para viver, né? Até porque diminuíram, ainda tem bastante viagens de turismo ou prazeres e outras coisas que não são ligadas à nossa missão aqui para esse mundo, ao que a gente veio fazer aqui. Não foi para se divertir, nem para passar o tempo, nem desfrutar do mundo, mas sim transformar esse mundo no mundo divino, no mundo bom, em que só tem a bondade, que tenha uma moralidade universal, que é claro para todo mundo, como a gente vai ver em seguida. Então, é óbvio que o corona também ajudou a trazer para fora e despertar fraquezas, pontos fracos de pessoas e de grupos e de posições, talvez até intensificando isso, mas isso é parte do processo para poder expurgar, depurar, limpar o que falta, no sentido positivo, obviamente, para poder estar todo mundo puro e pronto em vida aqui nesse mundo para receber Mashiach. Que seja agora já, se Deus quiser. Tudo isso que era ruim já existia antes. As novidades são realmente as grandes melhorias
e como isso pode antecipar cada vez mais a vinda do Mashiach. Então, o que está previsto de profecia para acontecer nessa época? Vou falar aqui de 4 coisas. Uma é que está previsto ter um conflito, talvez um grande conflito, que muitos entendem como sendo guerra, mas vamos entender que não é a guerra militar como geralmente é imaginado quando se pensa em conflito. Confusão, né? Vários tipos de previsões no Talmud, etc., que fala dessa época ligada à confusão em geral, né? Confusão de relação de pais com filhos, de ousadia, de preços e custos e disponibilidade das coisas. A gente vai ver isso mais em detalhe. 3, riqueza, previsto uma época de grande riqueza. E 4, que é a procura, mas a procura é pelo conhecimento de Hashem. Não é a procura só de Google, não é talvez medir lá o que aumentou cada vez mais de termos que são buscados no Google e vai ver que é pelo conhecimento de Hashem. Como fazer desse mundo um mundo melhor, um mundo mais moral. Embora geralmente esse tipo de coisa no passado foi levado para o lado errado, e essa moralidade única, que não é a moralidade divina, que é imposta por ser humana, né? A divina não é imposta, ela é recebida, ela é aceita, ela é internalizada e se torna parte do comportamento automático, normal do mundo inteiro, inclusive da própria natureza. A natureza vai estar funcionando de uma forma harmônica, divina, pacífica e com grande riqueza, porque foi para isso e assim foi desenhado o mundo. Tanto é que no começo, nos primeiros dias, era tudo suficiente para Adão e Havá no paraíso, no Gan Eden. Por isso que depois foi chamado de paraíso. Essa existência que tudo era autossuficiente. Não precisava de cartão de crédito, não precisava de banco, não precisava de lojas, nem de restaurantes, né? Tudo era suficiente, era bastante. E a gente vai voltar no nível superior, que é justamente depois de ter passado por todo esse refinamento, desenvolvimento e melhoria no mundo inteiro, e esse sprint final, essa reta final, rodada de fogo que a gente está correndo milhares de anos e um só para chegar mais rápido na reta final, que é o começo dessa nova era. Então, esse conflito a gente pode entender de outros modos. Esse conflito terrível pode parecer que é uma guerra, mas não necessariamente é uma guerra, né? Por essa imagem aí, você pode imaginar esse jato para poder bombardear, mas ele pode também estar levando comida, né? E o que está escuro nessa noite da foto pode ser já o começo do dia, né? Com a lua iluminando como o sol e os dois juntos iluminando 70 vezes o que foi produzido de luz até agora em cada instante. Então, essa guerra, não necessariamente esse conflito não é militar, mas sim muito mais importante, que é uma guerra que está ligada com a moralidade da gente não ficar em cima do muro, não ter dois lados da tábua, nem mesmo, né, da Luchot Brit, de ter uma integração e o mundo inteiro perceber que não pode matar, não tem justificativa para isso, que não pode roubar, todos os princípios que a gente já sabe, universais, para o mundo inteiro e sem equívoco, sem enganação, de uma forma moral, ética, legal, harmônica, pacífica, para o mundo inteiro. Isso a gente está cada vez mais chegando perto disso. Depois, sobre a ideia de não ter mais confusão, é porque
justamente até agora, está tendo muita confusão. Está ligado com esse conflito também, sobre visões opostas, que no fundo é a mesma moeda. Então, se deve vacinar ou não pode vacinar, deve usar máscara ou não deve usar máscara, se deve ficar de quarentena ou não, privilegiar a economia ou a saúde. São conflitos e confusões que vão acabar. E a gente vai ter clareza, claridade. Não vai ter mais essa confusão. Vamos acabar com as dúvidas, que é acabar com a Amalek, que é a mesma numerologia de dúvida. A gente está passando por essa confusão porque está justamente depurando, purificando, clarificando, esclarecendo. A gente tem que repaginar, recalcular, como tinha no passado. Acho que no Waze não tem mais recalcular, né? Tinha no Garmin, né, o GPS antigo, que é a gente resetar, a gente dar uma nova, ligar novamente, né, o mundo, sem ter precisado desligar como uma bula, mas de certo modo como a gente passou pela pandemia, e deixar de lado, abandonar os vícios passados, né, o que era confortável, até mesmo a fé do passado, como se fosse voltar para a creche. Isso pode ser confuso, porque a gente não está acostumado. É uma nova visão de mundo, é uma nova confiança em Hashem, que tirou, de um certo modo, o nosso chão, a zona de conforto que todo mundo tinha, as certezas que as pessoas tinham de coisas erradas. Então agora a gente foi obrigado por Hashem, o tempo todo no controle, para a gente rever, revisar as nossas certezas e saber que a certeza principal é que Hashem está no controle e Ele é bom, Ele faz o bem e está o tempo todo nos ajudando para que a gente faça a nossa parte para trazer essa redenção. Só que nesse caminho, nesse meio tempo, tem uma certa confusão, porque a gente sai justamente a gente perde esse chão, esse porto seguro, que não era seguro, era uma ilusão, imaginação que a gente estava bem no padrão, no status quo de viagens quando queria, de milhagem e de férias e de o trabalho e o seu lugar no estacionamento da empresa e as suas roupas, as suas compras, os seus vizinhos, as suas casas e a quantidade de seguidores no Instagram, no Facebook e as amizades pro forma e os rituais, já as rotinas já pré-estabelecidas. Isso não era um caminho, com certeza faz parte, mas não era a chegada, o ponto final. O ponto final é agora com Mashiach, que a gente teve que dar essa última revisada para poder entrar totalmente nos trilhos certos, divinos, tá? Que é de cima para baixo e não é da criação humana, que é limitada e pode fazer coisas terríveis, como vimos, né, no passado distante, recente e imediato. É seguir os preceitos divinos totalmente, né, e perceber como isso está melhorando e botando para fora os últimos podres que tinham, e justamente combinando essas duas coisas, a gente conseguir sair dessa confusão e focar no que é o principal, que é essa vida divina aqui embaixo nesse mundo, né, refinando o que é material, melhorando as nossas ações e terminando esses conflitos de visões opostas, que são complicadas, porque se tem visões opostas, uma está errada. E não pode ter isso nesse nosso mundo, porque é tudo de Hashem. Então, os dois lados fazem parte da mesma moeda, da mesma visão. É uma moralidade só. Não pode ter combate em relação a isso. Não pode ter uma guerra em relação a isso. Faz parte de uma paisagem só, de um mundo só, que é igual para todo mundo. É um Deus único. Para todos. Não importa religião, povo, cultura, país, momento, lugar, pessoas. É um só.
E não é que é um Deus de uma das religiões ou de um dos povos. É um Deus único para o mundo inteiro. Isso que tem que ser percebido e falado. Mas é o Deus. Não é nenhum intermediário, nada menos, né? Ou diferente, ou dividido em relação a isso, né? É um Deus único. E no momento que tem que se acaba com o conflito, que se acaba a confusão, naturalmente tem mais riqueza, porque a gente tem um foco no principal. E sobra para todo mundo. Comida, produtos, serviços, conforto, alegria para todo mundo. E aí, com riqueza, sem conflito, porque acabou, não tem mais o conflito. É um lado só, vencedor, é o lado da verdade, que é única, que não tem o oposto, e não tem mais confusão, acabaram as confusões, mesmo as últimas que a gente viveu, sobra só a riqueza e o tempo para procurar conhecimento de Hashem. Isso vai ser o mais valorizado, isso vai ser o mais importante. A gente vai cumprir a profecia de Amós, que fala Ine Yamim Baim Neum Hashem. Deus falou, dias estão vindo, ou já vieram, ou virão, e Hashem Elohim é o nome elevado de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, com a pronúncia de Elohim, que junta o que acima da natureza com a natureza. Veshlach tirav bares, eu vou mandar fome na terra. Mas olha que fala, a surpresa, não é uma fome de pão, nem sede de água, mas sim a fome e a sede, o anseio de ouvir as palavras de Hashem. Isso está em Amós, como eu falei, capítulo 8, versículo 11. Chegou o grande dia, e quando fala esse Yamim Baim, esses dias, é uma época, é a época de Mashiach. Não é nem dia nem noite, é uma época inteira. E a fome, como eu falei, como o profeta falou, não é nem de pão, e a sede não é de água, mas sim o anseio do conhecimento de Hashem, que preencherá o mundo inteiro, como está na lei, aí na profecia. É a lei do Rambam, que fala sobre a época messiânica, que seja agora já, que a gente possa já estar vivendo 2022, cada um com a nossa parte, que a gente não esperou, que a gente fez por onde, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe como medir que está cada vez mais próximo, e já é agora. Isso, a gente pode dizer que agora e que foi esse tempo todo, só coisas boas. Shabbat Shalom, Hashem está com a gente. Ele veio e foi o tempo todo conosco para a gente conseguir essa vitória final. Amém. Kenerason, agora já. Mashiach now. Shabbat Shalom para todos, só boas notícias.